seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção de mais duas questões, as questões 19 e 20 da primeira avaliação diagnóstica do segundo ano do ensino médio 2023, e os tópicos abordados nesse vídeo serão probabilidade e função exponencial, um tema muito legal. É muito legal. A primeira questão aqui, abordando probabilidade, propõe o seguinte: Pedro desenvolve jogos de computador e atualmente tem trabalhado em um projeto. Nesse projeto, para se ganhar certas bonificações durante uma partida, o jogador precisa inserir uma combinação de caracteres em um quadro. Observe o design do quadro reservado ao jogador, onde ele precisa inserir os caracteres. Pedro definiu que no traço central, que possui o ponto, podem ser colocados somente os símbolos de um triângulo e aqui um círculozinho com sinal de mais. Já os demais espaços podem ser preenchidos somente com as letras P, Q, R, S, T, de modo que não haja repetição. Assim, Pedro calculou corretamente a probabilidade de um jogador preencher esse quadro de modo que a primeira letra seja necessariamente igual a P. Qual é a fração que corresponde a essa probabilidade? Então, conforme o comando da questão, no traço central, que possui o ponto, podem ser colocados somente esses dois símbolos. Então, se a gente colocar aqui, são 5 traços, olha, o que tem o ponto aqui, o central, só pode ser colocado esses dois símbolos. Então, são duas possibilidades. Nos demais, devem ser colocada uma dessas letras, né? Ou P, ou Q, ou R, ou S, ou T. São 1, 2, 3, 4, 5 letras. Porém, não pode haver repetição. Então, suponhamos que a gente tenha utilizado a letra P aqui. Não precisa obrigatoriamente ser o P, mas seria uma letra qualquer. Seria uma letra a menos a ser colocada na segunda opção. Então aqui agora só sobrou o Q, o R, o S e o T, em hipótese, né? Poderia ser outras, mas uma das letras não poderia aqui, fosse usada aqui no primeiro caso. Então aqui são 4 possibilidades, mas ao usar uma dessas letras, sobraria para aqui somente 3 possibilidades. E ao usar uma dessas 3 letras, sobraria para o último traço somente 2 possibilidades. Assim, o universo total seria 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, vezes 3, 120, vezes 2, 240. Então, NU é igual a 240. N possibilidades do universo é 240. E o problema diz que Pedro calculou corretamente a probabilidade de um jogador preencher esse quadro de modo que a primeira letra seja necessariamente igual a P. Então os símbolos são os mesmos, os dois, mas a primeira letra tem que ser somente o P. Se é somente o P, é somente uma possibilidade. Agora, aqui no segundo traço, pode ser as demais letras, Q, R, S, T, que são 4. Usando uma dessas aqui, seja ela qual for, vou aqui riscar o Q, mas poderia ser outra, sobra 3 letras para aqui. Riscando uma delas que seja utilizada aqui, sobra 2 possibilidades aqui. Com isso, 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24 vezes 2, 48. ND, o número desejável é 48 e probabilidade é o número desejável sobre o número do universo, né? É o que você deseja no total, que é 48 sobre o universo aqui, que é 240. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E a questão de número 20 propõe o seguinte: ao testar uma nova ração para cães, os fabricantes verificaram que após algumas horas de exposição à umidade, 16 kg do conteúdo do saco grande de ração havia fermentado. A massa fermentada dessa ração pode ser calculada pela função y igual 2 elevado a x sobre 2, onde y representa a massa em quilogramas de ração fermentada e x representa o tempo de exposição à umidade em horas necessária para ocorrer essa fermentação. Por quantas horas esse saco ficou exposto à umidade para que ocorresse a fermentação desses 16 kg de ração? Então veja,
Y representa a massa em quilogramas. Como diz que são 16 quilogramas, aqui no lugar da letra Y eu coloco 16. Agora, diz aqui que X representa o tempo. E como aqui pede o tempo, quantas horas, eu vou colocar aqui o X mesmo, porque eu não sei quantas horas. Se eu decompuser o 16 por 2 vira 8, por 2 vira 4, por 2 vira 2, ou seja, isso vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência. Eu vou colocar no lugar do 16, 2 elevado à quarta potência. Com qual objetivo? Com o objetivo de encontrar bases iguais para cancelar. Sobrou 4 igual x sobre 2. 2 passa para o primeiro mesmo multiplicado, vira 8. X é igual a 8. Alternativa correta, letra C. E não deixe de assistir a correção das últimas 2 questões dessa prova no próximo vídeo, porque estão demais. Que bom que você assistiu essa videoaula, espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! Se você gostou, curte aí.